Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, sentado no sofá, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará como os 3 personagens aqui presentes estão mortos e enterrados. Tempo é de contar a história sem reboço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão grave e feia, que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia a dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazer entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez, à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas, ainda assim, tê-la-ia esquecido. Se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois, morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto dessa rua. Ia 1 ou 2 vezes por mês, e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu-lhe Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Entrou no carro e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, era 9 horas. Estava em casa quando ouviu rumores de vozes na escada. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era esta que alguns homens conduziam escada acima. Ensanguentada, o homem que servia acudiu a abrir a porta. A mulher gemia, as vozes eram confusas. Deposto a ferida na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição e em seguida contou o que se passara. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudada pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela e os panos sem perturbar nada, olhando friamente para a ferida. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar, tinham a expressão dura, seca e fria, cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curva, ruiva e rara. Teria 40 anos de quando em quando. Voltava-se para o estudante e perguntava algumas coisas acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele. Enquanto o rapaz lhe dava a resposta, a sensação que o estudante recebia era de repulsar ao mesmo tempo que lhe dava curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação,
E se era desinteressado, como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto do Conde, encontrou Fortunato em uma praça. Encontrou ainda outras vezes, e a frequência trouxe a familiaridade. Um dia Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto. Sabes que estou casado? Não sabia. Fazem 4 meses, mas parecem 4 dias. Jante conosco domingo? Domingo? Domingo, sem desculpa. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons cigarros e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que Dante. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não era pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e não parecia passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia algumas dissonâncias de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral. E da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Contou o caso da horror de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato sacudiu os ombros, mas não o viu com indiferença. No fim contou ele próprio a visita que a ferida lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, em estúrdio, e ria muito ao contar, e não o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo, disse para Garcia. Valeu? Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde. Valeu nada, eu tava brincando. Garcia recusou nesse no dia seguinte, mas a ideia tinha se mantido na cabeça ao outro, e não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele, e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente. Vamos, já tem até um lugar, achei uma casa perfeita. E foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecida só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldo, drogas e contas. Garcia pode observar que a dedicação ao ferido da rua do Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos flâmulos, não recuava diante de nada, não conhecia moléstia, aflitava ou repelente. E estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia Fortunato. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nem outro curava os cáusticos. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos de cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os dentes, mudou o laboratório para casa. E a mulher, com compleição nervosa, teve de o sofrer. Um dia, porém, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessão de tais experiências. Garcia, Foi. eu queria te pedir uma coisa.
Você pode falar com o Fortunato? Porque ele anda trazendo animais em casa, ele tá torturando esses animais e isso tá me fazendo um pouco mal. Eu queria que ele parasse. Mas por que você mesmo não fala isso? Porque ele vai escutar, porque você é mais experiente e ele não escuta muito o que eu falo. Maria Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais, que não podia ver padecer, tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Tá. 2 dias depois, exatamente um dia em que vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria saía aflita. O rato! Vem. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava entre os polegares e o índice de a mão esquerda. Segurava um barbante de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo. Garcia estacou horrorizando. Mate ele logo! Mate ele logo! E com um sorriso único, reflexo de uma alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento, até a chama. O miserável estorcia-se guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela 4ª vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, de fronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio. Tão somente um vasto prazer quieto e profundo, como daria outro a adição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecia com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, deveria ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo. O rato podia ser que estivesse em um resíduo de vida. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal deixou cair o cadáver no prato e arredou de si todas essas misturas de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal que lhe comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Maria Luísa defendeu-se a medo. Disse que era nervosa e mulher. Depois foi se sentar à janela com as suas lãs e agulhas e os dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo dessa história. Hão de lembrar que, depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados 3. O marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa tossia. O médico indignava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso de companhia de tal homem. Era apenas o possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade e incerteza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia e não se passou muito tempo. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher. A seu modo, estava acostumado com ela. Costumava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo em vão. A doença era mortal. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos.
mas o próprio marido estava fadigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da sala e adormeceu logo. 20 minutos depois, acordou, quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha chegado ao cadáver, contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo na amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. A natureza compô-lo de maneira que não lhe deu nem ciúmes, nem inveja, mas deu-lhe vaidade, que não mesmo é menos cativado ao sentimento. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou os soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.